Ok. Estão vendo aí, gente, o slide? Tudo bem? Podemos começar? Sim. Sim. Bom, geralmente, a gente começa a fazer esse tipo de avaliação dentro do hospital. O que eu queria falar com vocês sobre isso? O paciente à beira do leito, só um minutinho que... Espera um pouquinho que... Só um minutinho só, conversar com minha esposa aqui. Ela está falando lá em cima. Por favor, Lu, por favor, fecha a porta aí para mim, por favor. Eu estou numa aula. Obrigado. E a gente, quando você vai fazer exame de pulso periférico, a gente faz a avaliação do pulso a partir da periferia, claro, do paciente. Mas o exame de pulso periférico, ele não se resume só à avaliação da região periférica dos pulsos, né? Não estou falando aqui. O essencial é que você chegasse à beira do leito do paciente e olhassem para o paciente em decúbito dorsal a 30 graus, como eu disse para vocês, que seria a avaliação do pulso venoso jugular, mas além da avaliação do pulso venoso jugular, que seria o paciente em decúbito dorsal a 30 ou 45 graus de inclinação, com 30 ou 45 graus de inclinação, nós conseguiríamos aí ver também os pulsos periféricos, para ver se esse paciente tem boa perfusão periférica. Então, é a partir da perfusão e da variação da jugular, principalmente a jugular externa, que é a avaliação clínica, como eu disse para vocês, nós temos aí a posição do esternocleidomastoide, né? E, no caso, a face external do esternocleidomastoide e a face clavicular, ela acaba obstruindo ou deixando a visão dessa veia jugular interna e até mesmo das carótidas, claro, sem uma visão natural, né? Então, seria difícil você enxergar a jugular externa, a jugular interna, no paciente em decúbito dorsal horizontal a 30 graus. A não ser que você colocasse realmente o paciente com um catéter aí posicionado nesse local para medir as variações de pressão, que em última análise é a variação de pressão que acontece dentro do átrio, né? E também, claro, que reflete a posição estática do ventrículo direito. Tudo que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo do coração em relação ao átrio. Lembram-se que na aula anterior que nós falamos sobre isso. Mas, como é que eu abordo, quando eu chego próximo à beira do leito do paciente, pulsos periféricos? A primeira coisa que você vai fazer é avaliar os pés e as mãos desse paciente. Tá? Então, vamos dizer, perifericamente falando, pés, mãos e pescoço. O que eu tenho nos pés, nas mãos e no pescoço? Nos pés, eu vou ter a artéria pediosa, ou a tibial anterior, a artéria tibial posterior, que vem da ramo da artéria poplítea, certo? E aqui nas mãos eu vou ter a artéria radial, que está em cima da cabeça do rádio, e a artéria ulnar, que ela é ramo da artéria braquial, que vem lá de cima, tá? Claro, eu posso começar a avaliar, então a primeira coisa que eu faço, e eu queria que vocês fizessem quando chegasse à beira do leito, é que vocês palpassem a mão e os pés do paciente para ver se tem aquela corzinha vermelhinha. Então, se você palpar aí na sua mão, se você pegar a sua mão e palpar e fizer com que a sua mão ela fique vermelhinha assim, ó. Eu estou fazendo aqui com a minha mão. Não sei se vocês estão me enxergando aí. Estão me enxergando? Sim. Tá, né? Sim. Faz assim com a mão, com o dedo, e você vai sentir vermelhinho.
E além de você sentir a temperatura da mão, se existe uma boa vascularização, uma boa temperatura, você também vê a perfusão apertando o dedo da mão. Quando você tira, né, você aperta o dedo, você pode até deixar mais esbranquiçado para você ver a perfusão também. Você vê que ela está vermelhinha, né? E depois você aperta, deixa ela branquinha na periferia e solta e vê como é que a perfusão se dá. Se der a menos de 2, 3 segundos, é porque realmente você tem uma boa perfusão periférica. Então, se você tiver uma boa perfusão periférica nas mãos, no pulso arterial, tanto radial como no pulso ulnar, como nas pediosas, como na tibial posterior, que fica atrás aqui do maléolo medial, tá? Você, consequentemente, todo o sistema que está acima dessa artéria, ela está perfundida. Quer dizer, ela está livre. O problema é o seguinte, quando você palpa essa região, e você não sente nem a ulnar, nem a radial, você tem que pesquisar mais acima. Então, você vai para a artéria braquial, você vai aqui, não senti os pés. O pé está frio, o lado direito, o pé do lado esquerdo está quentinho, né? E você, então, vai tentar palpar a artéria poplítea. Nós vamos abordar mais à frente cada uma dessas artérias. Então, eu tenho aqui a artéria carótida, que seria uma das artérias periféricas mais importantes para poder avaliar. Tomar sempre cuidado com a palpação da carótida, né? Vou falar um pouquinho mais à frente, para você não levar a isquemia cerebral. Tá? Aqui. Então, professor, sim, pode falar? Desculpa. Ali que o senhor falou da perfusão. Quando a gente aperta, em menos de 2, 3 segundos, tem que ficar bem cheio ou é quando a gente solta e ele ficar clarinho de volta? Sim, quando você vai ver perfusão, a primeira coisa é você deixar a periferia, se você consegue deixar a periferia vermelhinha. Para você avaliar realmente o que está acontecendo com a periferia, primeiro a temperatura, ver se ela está quentinha. Se ela não estiver quentinha, aí o que você vai fazer? Você vai apertar a extremidade e deixar branquinha. Deixar branquinha. Tá? Como se você estivesse produzindo uma isquemia. E aí você solta. No momento que você solta, ó, por exemplo, já preencheu o meu dedo. Vou fazer aqui de frente para vocês. Ó. Vou deixar branquinho, isquêmico, e vou soltar. Ó, preencheu rapidamente. Quer dizer, eu tenho uma boa perfusão periférica. Tá? Ah, tá. Entendi. Obrigada. Isso aí é muito importante na avaliação de pulso periférico. A primeira coisa. Então, eu chego à beira do leito, já é um costume médico, né? O clínico devia fazer isso, o cardiologista já faz isso. Eu já coloco a mão no pulso arterial do paciente, principalmente no pulso radial, palpo os pés dos pacientes, eu palpo os pés do paciente, vejo a perfusão, aperto a periferia e solto, porque já me dá informação do que está acontecendo com a fração de ejeção ou com o pulso ventricular esquerdo. Se o meu coração tem uma disfunção sistólica ventricular ou não. Então, eu tenho uma incapacidade de ejetar o volume sistólico ventricular esquerda à periferia ou não. Se existe, se o meu ventrículo esquerdo está dando conta do recado, ele está, vamos dizer, você faz do lado esquerdo do pé ou faz do lado esquerdo da mão, esse tipo de avaliação. Lógico, é fazer bilateralmente. Então, você pega de um lado, a perfusão está boa, você vai do outro lado, a perfusão está ruim, então quer dizer o quê? Existe alguma obstrução daquele lado que você não conseguiu. Não é porque o ventrículo esquerdo está com problema, mas porque existe alguma obstrução periférica daquele lado. Tá? Então, o interessante é avaliar o pulso assim. Avalie o pulso carotídeo. Veja o pulso carotídeo. Eu vou mostrar adiante como que nós vamos fazer isso. O pulso venoso jugular, que já abordamos na aula passada sobre pulso venoso jugular, tanto as ondas, né, de reflexão, que em última análise é o que acontece dentro do ato, a onda A, a onda V, a onda deflexão X, a onda de deflexão Y, aquela ondinha de crótica C, que é onda de coincidência, de contaminação, de coincidência com o pulso carotídeo, né? Então, nós analisamos o pulso venoso tanto externamente, né? Como também nós podemos analisar através de um catéter. Aqui nós estamos falando de ponto de vista clínico.
Então, avaliação da jugular do ponto de vista clínico. Então, decúbito dorsal horizontal, 30 ou 45 graus de inclinação, e aí você vai ver se existe turgência ou não acima da linha do manubrio external. Né? Aqui tem uma representação, né? Não muito bem característica aqui, não vamos levar em conta, não está muito bem caracterizado, só está um desenho aqui, mas não é isso que eu quero mostrar. Isso, do ponto de vista do slide, é isso. Você vai avaliar pulso carotídeo, o pulso venoso jugular, o pulsos periféricos. Quais que você deve avaliar? Preferencialmente braquial, radial e ulnar, femoral, poplíteo, tibial posterior e o pedioso, que é o tibial anterior. Tá? Isso aqui é de praxe, ok? Ah, doutor, eu não poderia avaliar a subclávia? Sim, pode avaliar a subclávia, né? Você pode palpar com a palpa da sua mão, com a ponta de dedos, tanto... geralmente, gente, o que eu indico, né? Eu vejo muitos youtubers aí, pessoas que querem dar aula, que não sei o quê. Lembram que eu vim de uma universidade, que é a nossa universidade, e que eu fiz uma residência na melhor universidade do Brasil, que chama-se Universidade de São Paulo. Então, e quando você for palpar algum pulso arterial, você palpa com uma mão de maior sensibilidade que você tem. Então, usa, por exemplo, a minha mão de maior sensibilidade é a direita. Então, eu vou palpar a região da subclávia, aqui na fossa supraclavicular, vou colocar em forma de cunha as minhas polpas digitais, do indicador do médio dedo anelar, tá? E faço a compressão para sentir aqui a artéria subclávia que passa nessa região, tá? Mesma coisa na braquial e nós vamos fazer isso passo a passo. Deixa eu ir para o próximo. Bom, tá aqui, olha, aqui já uma representação bem melhor para vocês verem, tá? Eu não vou ficar falando tudo, que depois eu vou dar alguns questionários para vocês fazerem, algumas perguntas, vocês vão me responder individualmente, cada um manda para mim no Zap, tá? Individualmente, e eu vou atribuir uma nota de hoje, vamos dizer, dessa aula, né? Dessas perguntas que eu fiz, vocês aí pesquisem, mandem, isso é coisa fácil, é mais para vocês estudarem mesmo. Então, veja bem, nós temos aqui a jugular interna. Essa jugular interna, olha o calibre dela. Lembra daquela imagem anterior que eu passei para vocês? Que aqui existe, né? Mas que está dissecado. O músculo externo, cleido, mastoide, que liga lá no mastoide, lá atrás. Ou seja, nós não conseguimos ver isso, a jugular interna e a carótida a olho nu. Mas nós conseguimos ver a veia jugular externa. Está aí ela aqui, ó. Tá? Você veja que a veia jugular externa ela vai se desembocar aqui no tronco braquicefálico venoso à direita. Mesma coisa a externa do outro lado. Tá? Então, repara, quando eu vou fazer uma punção nessa região, vou pegar uma agulha para poder puncionar e jogar um catéter lá dentro do coração direito através da cava. Então, ela passa pela jugular interna, entra no tronco braquicefálico, vai na cava superior e entra lá no ato direito. Então, eu pego a agulha, direciono eu falo assim, sempre a ponta da agulha a 10 graus, direcionado para a região do quarto espaço intercostal ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. O pessoal fala assim, direcionado por mamilo. Tudo bem, pode direcionar por mamilo. Se for homem, se for mulher, não dá para ter essa ideia, né? Porque tem uma mulher com mama que a ponta da mão bate no pé, então não dá. Tá? Mas o certo, então, é quarto espaço intercostal direito com direção ipsilateral. Então, por quê? Porque para você não pegar exatamente a carótida, porque você pode puncionar a carótida, elas estão intimamente ligadas aqui. Tá? Geralmente é uma punção mais baixa. Então, você joga muito bem próximo da clavícula a punção e vem e lateraliza o bisel da agulha para esse lado. Você pega isso aí, a coisa mais fácil do mundo é pegar essa artéria. Aliás, ela é mais segura para fazer esse tipo de punção. Por quê? Porque ela está fora da caixa torácica. Que aqui, ó, você tem pulmão. Vamos dizer, vou pegar uma subclávia direita. Vou puncionar uma subclávia direita. Você funciona a subclávia direita, vai no pulmão, faz o pneumotórax. Aqui não. Aqui o único problema que pode acontecer é você funcionar a carótida e você vai ter que ficar 5 minutos com a mão ali, porque, na verdade, quando você pega a veia
ela baba o sangue, né? E aqui na artéria ele esguicha. Você sabe muito bem quando você pegou a artéria, que ela dá um esguicho que espirra no teto, tá? Aqui não, quando você pega, ela fica bem na ampola ela fica oscilando assim na ampola da agulha, né? Ali, né? Onde você está fazendo a injeção, né? Então ela fica uma coisa bem tranquila, tá? E o pulso e a cor é bem avermelhada, mas um vermelho escuro, tipo que está coagulando. Aqui não, um vermelho vivo, tá bom? Então é essa a diferença. Mas aqui representando muito bem, ok? Vamos lá para o próximo. Aqui uma figura já mostrando a jugular. E quando você for palpar a jugular, quando você for palpar o pulso periférico da carótida, repare o que você tem que tomar cuidado. Lá embaixo, ó, você tem o nervo vago, então ela está intimamente ligada com o nervo vago. Então você vai fazer uma palpação lateral com a mão, sempre, gente, vocês palpem com a mesma mão, tá? Se você tiver, por exemplo, qual é o lado de preferência que você tem que ficar do paciente? O lado de preferência que tem que ficar do paciente é do lado direito. Então você vai fazer uma pequena flexão lateral esquerda para palpar a carótida interna, a carótida comum direita, certo? Você vai palpar aqui a carótida direita, fazer uma pequena flexão à direita e uma pequena flexão no pescoço também, tá? Então você palpa e você sente a tua carótida pulsar. Tô aqui, tô sentindo ela. Por que você não fazer muita pressão, principalmente em pacientes idosos? Porque você pode levar esse paciente a uma bradicardia muito intensa em função de você estimular esse nervo vago. Às vezes a gente faz realmente manobras vagais através da palpação dessa região carotídea quando o paciente está com uma taquicardia supraventricular. Já fiz várias vezes isso em paciente que chegou em taquicardia. Aí a gente acaba fazendo, claro, faz o eletro e vê que é uma taquicardia por reentrada. E talvez a simples manobra vagal de um lado do pescoço você consegue reverter a taquicardia sem precisar injetar droga. Se você fazer isso dos dois lados, a impulsão vagal parasimpática ela é tão grande que pode fazer o paciente desmaiar, tá? Então é melhor, por quê? Porque diminui muito a frequência cardíaca. O paciente pode fazer uma brade muito grande, baixo fluxo cerebral e síncope. Então eu não recomendo fazer manobra vagal bilateral. Faça a manobra vagal de um lado, depois faça a manobra vagal do outro lado. Mas aqui para mostrar para vocês que existe uma relação íntima da artéria carótida, aqui no caso a direita, muito importante com o nervo vago. Veja aqui a artéria, veja aqui a veia jugular, à direita, né? Essa veia jugular interna, bem calibrosa. Nós não estamos vendo aqui a jugular externa, né? Não foi dissecada para isso, ok? Olha lá. Então, aqui o paciente, decúbito dorsal horizontal, 30 graus, 45 graus de inclinação, é o que você deveria fazer, tá? Se você vê o paciente com um jugular, veja que não está colocando o dedo aqui na região média clavicular. Lembra que eu mostrei para vocês na última aula que o paciente ele só consegue ter um estase dessa forma se eu palpar o ponto médio da clavícula, que ela se enche, né? Então, se você enxergar um paciente em decúbito dorsal horizontal, 30 graus de inclinação, com uma jugular acima do manubrio external aqui, olha só, principalmente está enchendo toda. Então, esse paciente, em última análise, qual seria o diagnóstico dele? Olhando essa foto. Quem pode me responder? Né? Insuficiência cardíaca? Direita? Direita. Tá? Em última análise, esse paciente tem, até prova o contrário, insuficiência cardíaca direita. Por quê?
Porque ele tem uma turgência jugular direita. É claro que eu vou avaliar o outro lado, eu vou virar esse pescoço para cá e vou ver se isso está acontecendo do lado esquerdo também, porque quando você tem uma insuficiência cardíaca direita, isso reflete em ambas as jugulares, não só de um lado. Agora, se você tiver, por exemplo, uma jugular aqui desse jeito e ela não se movimenta, né? Porque uma insuficiência cardíaca direita com estágio ou turgência jugular dessa forma, ela tem que se movimentar conforme os batimentos e conforme a respiração, como eu disse para vocês. Então, você olha do outro lado e vê se ela está movimentando também. Ok, então eu tenho uma insuficiência cardíaca direita até prova contrária. Aí eu preciso fazer história clínica para ver se não é secundária a uma doença ventricular esquerda, ok? Mas, vamos dizer que você olha para esse lado direito e vê aqui que esse paciente tem uma turgência jugular, mas ela não se movimenta. E aí você olha para o lado esquerdo, não tem nada, está absolutamente colabado. Então, esse paciente teria uma insuficiência cardíaca direita, na sua concepção, na sua visão? Claro que não. O que estaria acontecendo desse lado? O que vocês acham? Uma obstrução de veia cava, né? Uma obstrução de tronco braquicefálico à direita. A gente chama assim, o epônimo de sinal de Boyne, e do lado esquerdo, sinal de Dorendorf. Isso aí é epônimo. Mas, sem usar epônimo, seria aí provavelmente um trombo em alguma região alta aqui, no caso, ou na cava, ou na subclávia, veia subclávia, né? E levando aqui, então, uma turgência jugular à direita e o outro lado normal, ou seja, claro que se o outro lado estiver normal, né, é porque ela está entrando pela cava, então seria tronco braquicefálico desse lado. Então é muito importante essa avaliação de pulso venoso e pulso periférico. Então você colocaria a mão geralmente dessa forma para avaliar a carótida aqui, ó. Aqui a face external e aqui a face clavicular do esternocleido mastoide, que vai se inserir aqui no processo mastoide. Então, nessa região, com essa forma também, você pode palpar desta forma a região interna, por dentro do esternocleidomastoide, claro, interno, e então sentir o pulso carotídeo sem muita pressão, para que não haja estimulação do nervo vago, como eu mostrei lá para vocês no último slide. Vamos para o próximo. Professor. Sim, pode falar? Desculpa, o senhor pode repetir esse final que travou aqui para mim? Eu não entendi, foi nada. Repete para mim, por favor. Se o senhor pode repetir, se não for incômodo, né? Que travou aqui para mim, eu não entendi o que o senhor falou. O senhor fez uma pergunta e eu não entendi nem qual foi a pergunta. Desculpa. Não, ok. Quem está falando? Desculpa. É a Zânia. Oi, Zânia. Não, aqui... Qual parte você não entendeu? Qual parte você não ouviu? Desculpa, para eu poder falar. O senhor explicou sobre o exame jugular, sim, falou sobre o nervo vago, sobre a hiperestimulação, que pode fazer uma bradicardia severa, taquicardia por reentrada e etc., para a gente fazer a manobra. Aí, depois da manobra para cá, o vídeo ficou falhando, daí eu não entendi muito bem o que aconteceu, eu peguei pedaços. Ah, sim, não, o que eu disse é o seguinte, olhando essa veia, a veia jugular externa aqui, ela está túrgida, ou seja, ela está com estase, né? Claro, sim, você olhando a linha do manubrio external aqui, você vai ver que ela está acima da linha do manubrio external, tá? Então, o que está acontecendo? Eu tenho, em última análise, uma insuficiência cardíaca direita. Sim. Então, mas isso, o paciente ao vivo, você vendo ele, se essa veia estiver movimentando, você olhar do outro lado, ela estiver também oscilando para cima e para baixo, acima dessa linha, tudo bem. Então, eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva. Uma insuficiência cardíaca direita. Mas vamos supor que essa jugular esteja túrgida só do lado direito e lá do lado esquerdo não tem nada. Então, provavelmente, ela tem um trombo aqui embaixo, né, no tronco braquicefálico, na veia subclávia direita, levando a turgência, né? Claro que também poderia ser uma cava. A cava desemboca tanto o tronco braquicefálico direito como o tronco braquicefálico esquerdo das veias. Então, você poderia ter uma turgência jugular bilateral, mas sem movimentação. E aí você desconfiaria de um trombo de cava, tá? Porque as jugulares, elas se movimentam de acordo com a respiração. Como eu disse para vocês, na inspiração elas descem
porque a pressão intratorácica fica menor, lembra disso, da aula? E na Lembro. expiração elas ficam mais túrgidas, em função também do aumento da pressão intratorácica. Então, ela tem que se movimentar tanto com os batimentos cardíacos, como com a respiração. Se estiver acontecendo, ok, não há obstrução, mas tem uma insuficiência cardíaca do ventrículo direito. Perfeito? Tá bom. Tá, obrigada. Quanto ao pulso carotídeo, tá ok ou não? Pra mim tá. Ok, perfeito. Vamos lá. Sétimo slide aqui, então, mostrando de novo para vocês. Claro, né, gente? Aqui mostrando a jugular interna, né? Que já desemboca aqui diretamente, praticamente dentro do átrio direito, através da cava. Então, essa comunicação seria a comunicação perfeita, né? Para a gente avaliar turgência jugular. Porém, nós não conseguimos ver em função do esternocleidomastoide, como eu já disse isso extensivamente várias vezes para vocês. Vamos adiante. Então, olha aqui. Aquilo que eu disse para vocês. Você pode palpar. Olha só. Se você for palpar por trás, ok. O paciente está deitado, decúbito dorsal horizontal, né? Não há problema de você estiver nessa posição. Mas você pode ficar do lado direito também do paciente e fazer a mesma palpação da carótida. Então, você está palpando a borda interna de quem aqui? Do esternocleidomastoide. Mas, olha só, a borda interna mais da face external do que da clavicular. Tá? E aqui você está sentindo. Veja que mais na parte... Eu aconselho vir mais para a parte inferior do que para a parte medial. Tá? Bem mais que você sente mais. Ela está mais exposta nessa parte mais inferior aqui. Tá? E aí você consegue palpar com o dedo indicador, com o dedo médio, com o dedo anelar, mas nunca, jamais com o polegar. Por quê? Por que não o polegar? Porque você pode estar sentindo o polegar, ele tem uma arteríola muito grande. O polegar é irrigado com uma arteríola muito calibrosa. Então você nunca, jamais palpe um pulso periférico com o seu dedo polegar. Tá? Por quê? Porque pode ser que você sinta o seu próprio pulso. Aí você vai descrever o seu pulso lá no dado semiótico. Isso não é legal. Tá? Então, um erro crasso, você palpar com o polegar. Jamais. Indicador, terceiro, segundo, indicador, terceiro dedo e o anelar, o quarto dedo, sem problema nenhum. Mas jamais com o polegar. Então, se você palpar... Oi, o quê? Eu de novo, chata. Eu tô aqui pensando uma coisa. Eu entendi que se a gente tem uma turgência jugular direita isolada, jugular direita é provável uma insuficiência cardíaca direita, um trombo, algo assim. Se eu tenho... Não. Se você tiver uma jugular direita túrgida sem movimento, é provável que você tenha uma obstrução. Uma obstrução. E se tiver movimento da insuficiência? Perfeito. Aí, eu entendi que do esquerdo com o direito eu vou ter uma insuficiência cardíaca congestiva. E se a minha turgência jugular for só na esquerda? Não, jamais. Todas as vezes que você olhar para a jugular, tanto a direita como a jugular esquerda, você está olhando sempre para o coração direito. Você está olhando para átrio direito. Porque essas... né? Tá, desculpa. Entendi já por quê. Ok? Ok, desculpa. Então tá bom. Não, gente, normal, é fácil de aprender. Né? Não, viajei. Ele se torna até idiota. Se eu tô falando de ver, eu vou falar de... nenhuma, olha só. É importante, porque vocês estão iniciando, né? Então não tem por que ficar aí, meu Deus, não sei o quê. Nada a ver. Tem que perguntar mesmo, eu gosto que perguntem mesmo. Tá bom? Valeu. Pergunta mesmo, porque é o que vai ajudar aí todo mundo, ajudar você, ajudar a sua dúvida, é a dúvida do outro. Né? Não adianta. Sua dúvida é a dúvida do outro. E sempre foi assim, sempre vai ser assim. Tá? Ok. Tranquilo. Vamos lá. Aqui mostrando novamente, né? As carótidas. Repare, elas são bem calibrosas, estão mostrando as vertebrais lá atrás. Tá? Geralmente, essa artéria subclávia, depois vou pegar ver se eu tenho uma imagem melhor. A artéria subclávia, ela se insere aqui na carótida comum e forma-se o tronco, né?
braquiocefálico direito da carótida, certo? É o tronco braquiocefálico. Então, a artéria carótida direita, ela se une à subclávia, forma o tronco, né? Braquiocefálico. Depois, na aorta, você vai ter aqui a artéria carótida como esquerda, certo? E, isoladamente, a subclávia esquerda. Então, geralmente, é assim que a gente enxerga lá. Se eu tiver essa imagem um pouquinho mais adiante, eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se eu ver aqui na quarta imagem se isso acontece. Sim, olha aqui, olha só como dá para ver. Então, olha aqui, a artéria subclávia direita, né? E a carótida, ela se inserindo na artéria subclávia, formando o tronco braquiocefálico direito, ok? É o que entra lá na aorta, na crosta da aorta, no arco aórtico, né? Depois, isoladamente, sai daqui do lado esquerdo, a carótida como esquerda. E também a subclávia esquerda, ela se insere diretamente também dentro do arco aórtico, ela não se une à carótida esquerda. Então, essa é a diferença aqui dessa região. Muita gente confunde isso aí, né? Tá? Vamos lá. Muito bem. Então, isso é muito importante. Toda vez que você for palpar a carótida, antes de palpar a carótida, você ausculta palpar a carótida. Né? Faz uma ausculta inicial. Por quê? Pode ter um sopro, pode ter um aneurisma nessa região. E se você for palpar, você pode induzir esse paciente aquilo que eu te falei, uma bradicardia muito grande ou até mesmo uma ruptura dessa região. Então, até a pressão que você vai fazer com a palpação, ela vai mudar quando você vai sentir essa região. Tá? Então, primeiro faça a ausculta. Ah, doutor, mas faz a ausculta com a campânula ou com uma membrana? Olha, eu sugiro que você faça com a campânula. Por quê? Você vai afastar... Você vai ficar um pouquinho afastado dessa região. Por que acontece? Às vezes você tem um atrito tão grande naquela região, o paciente mais magrão, e a própria artéria vai bater na membrana do seu estetoscópio, parece que tem um sopro ali, e não é sopro nenhum. É simplesmente o paciente está hipertenso, fazendo uma impulsão sistólica muito grande, bate na membrana e aí forma-se um falso diagnóstico de sopro cardíaco à direita. Então, eu sugiro que você coloque a campânula, tá? Então, faça a primeira ausculta de ambas as carótidas e depois, então, você parte para a palpação. Ok? De novo lá, mostrando para vocês. Veja o doutor. Ele está à direita do paciente e é esse tipo de manobra que eu indicaria. Repara bem que o polegar dele está encolhido. Tá? Ele está com a mão em cunha. Então, na palpação à direita, vou mostrar aqui com a seta. Vocês estão enxergando a minha seta quando eu mostro? Vocês conseguem enxergar? Estamos. Ok. Então, veja, ele recolheu até o dedo mínimo aqui. Então, ele ficou com o indicador e ficou com o terceiro dedo. Ó. Tá? Anelar, aliás, ficou com o anelar e com o dedo médio. Provavelmente ele até recolheu o dedo do indicador lá, que eu não estou vendo. Pode até usar, mas aqui à direita e bem inferior, olha, está vindo bem mais para baixo. E do outro lado, ele fez uma flexão um pouquinho à esquerda, porque isso, quando você vai palpar à direita, você faz uma ligeira flexão dessa região, tanto da mandíbula, né, tá? Como o paciente um pouquinho à direita. Então, você vai relaxar essa musculatura, você esticando, fazendo isso aqui, ó, do lado. Se você fizer esse tipo de situação aqui, ó, você vai fazer uma tensão da musculatura, tá? Então, você joga um pouquinho para a direita e flete para baixo. Você relaxa a musculatura, tá? E do outro lado, a mesma coisa. Então, faz um pouquinho de flexão, aí no caso à esquerda, e relaxa o queixo. Você consegue fazer a palpação. Então, veja que a esquerda, ele do mesmo lado, ele não veio desse lado de cá. Ele ficou lá, do mesmo lado direito. E ele palpou com os 4 dedos, para tentar... e com os 4 dedos da mão direita. Ele está usando a mão direita, que é a mão mais sensível dele. Então, é isso que eu recomendo. Não use a outra mão.
Você começou a palpar pulso periférico com a mão direita, termina a sua avaliação com a mão direita, tá? Ah, é minha mão que eu consigo mais realizar, tem mais sensibilidade. Ok, sem problema nenhum. E aqui embaixo, só para mostrar para você, ó, não palpar as carotas simultaneamente. Tá, mas isso eu quero que vocês depois leem com cuidado, que eu quero que vocês estudem. Estou falando aqui a minha experiência e depois vocês estudem, tá? E aí vocês vão responder algumas perguntas e mandar para mim. Vamos lá. Bom, depois de palpado a carótida, começamos de cima para baixo, avaliamos a jugular, palpamos a carótida, então agora é hora de nós vermos a artéria braquial. Muito bem. A artéria braquial. A artéria braquial, gente, ela fica medial, ela fica na região medial do braço, ou na região medial do úmero. Ah, eu posso ter várias relações anatômicas. Nós temos aqui a parte do bíceps, né? O músculo bíceps braquial, o músculo bíceps braquial, tanto o inferior como o superior, né? Você vai ter aqui o tendão do bíceps braquial, você vê que foi dissecado aqui o bíceps, tá? E essas são as referências. Então, mas para não olhar referência, vamos lembrar que a artéria braquial, ela está próximo da prega antecubital, aqui na frente do braço, tá? Do cotovelo. Quando você faz aquela flexão, você faz a flexão do braço, ela está na região medial, né, no músculo bíceps aqui, ó. Ó, tô sentindo ela. Então, se você palpar no seu aí, você vai sentir também. Tá? Tá? Como se fizesse a força do bíceps, você palpa abaixo do bíceps, um pouquinho, medialmente, né, ao úmero, e você vai sentir a artéria braquial. Veja aqui ela, tá? Então, como é que você palpa essa artéria? Você palpa com a mão direita, né? Ou sempre com aquela mão que você está habituado a palpar. Então, você pode colocar o paciente de frente sentado, né? Você pega o paciente de frente sentado, segue a mão dele com a mão esquerda e vai com a sua mão direita por dentro e palpa essa região e veja se tem pulso. Eu estou falando isso para que você sinta a artéria braquial. Mas lembre no início que eu disse para vocês, se vocês forem palpar as periféricas radial e a periférica tibial anterior e elas estiverem pérvias, provavelmente, claro que, provavelmente não, com certeza, eu vou ter uma perfusão ótima aqui da região braquial. Porque em última análise, a meu pulso periférico, para chegar lá na radial, a braquial tem que estar pérvia, senão não passa lá. Ela teria isquêmica lá embaixo, certo? Por isso que a análise inicial dos pulsos periféricos já te livra de todas as outras artérias. Porque você fala, não, se tem perfusão no pé, a minha femoral está livre. Se tem perfusão, se eu estou sentindo o pulso, meu pulso radial, por para cima está ok. Tá? Então, é uma coisa muito natural, muito fácil de fazer. Está aqui. Essa foi uma maneira que ele quis, pode fazer sentada também, mas repara que ele está usando a mão direita, que é a mão mais sensível dele. Né? O paciente está deitado aqui, ele levantou o braço do paciente, fez uma angulação do antebraço com o cotovelo fletido, tá? E aqui internamente, ó, o músculo bíceps aqui, tá vendo? O músculo bíceps, tanto a parte superficial profunda do bíceps, na região interna, eu sinto muito bem aqui nessa região, o pulso da artéria braquial, que lógico, que junto dele também está o nervo braquial. Ok? Tá. De novo, você pode fazer outra maneira. Olha, o paciente está com o braço esticado, você nem fez daquela forma. E eu aconselho você palpar o pulso braquial daquela forma anterior, desta forma. Tá? Mas, se você quiser também, ó, por trás do paciente, você pode, com a mão esquerda, nesse caso, que é o braço direito, você fazer a palpação da artéria braquial. Não recomendo essa posição, tá? Não recomendo essa posição. Mesmo que se você for destro, vai ficar muito difícil de você fazer essa palpação. Tá? Agora, se você for canhoto, aí sim, pode ser que você pode muito bem fletir esse braço
como daquela maneira que a gente fez lá, né? E palpar com a mão esquerda, por detrás do paciente. Aí vai depender se você é destro ou não, e se você, às vezes você é destro, mas sente melhor com a mão esquerda, vai saber, né? Então, não recomendo dessa forma para os destros. E a artéria radial ulnar, né? Lembra aqui, ó? Olha, aqui começa a artéria. Aqui nós temos a braquial e ela se divide, tá? Ela se divide. Então, nós temos aqui, você vai ter essa artéria que como ela é interna, né? Ela vem por dentro próximo aqui ao lécrano do paciente, ela vai se dividir na prega do cotovelo, que ela se divide logo aqui em ulnar e radial. A radial indo para o outro lado e o ulnar seguindo aqui justamente o osso ulnar, né? Por isso chama artéria ulnar. Tá? E a radial é por quê? Porque ela segue a cabeça do rádio, aqui do osso do rádio. Okay? A cabeça do rádio está lá embaixo, né? Mas o osso radial. Então, por isso que elas têm esses nomes. Né? Vocês devem lembrar da anatomia. Muito bem, chegando na periferia, então o que eu faço? Pulso radial. Eu já palpo de início, chegando à beira do leito, coloco o paciente 30 graus de inclinação, já analiso a jugular do paciente a partir do manúbrio external, vejo a esturgência jugular e já venho aqui, ó, minha polpa digital, indicador ou dedo médio, palpo em cima da cabeça do rádio e está aqui minha artéria radial. Ok? Depois ela vai fazer um arco superficial, um arco profundo, tal. Geralmente ela segue aqui a região do polegar, né? A região do polegar. Então, e a ulnar segue lateralmente, né? A gente fala em dar continuidade ao dedo mínimo. Então, também é muito fácil palpar essas artérias. Tá? Veja aqui como é feito. Ó. É até legal colocar essa posição, porque veja, a artéria radial ela está lá, né, seguindo lateralmente o polegar. Veja que ele está palpando com o indicador e está palpando aqui com o dedo médio. Esses são os dedos, os polpas digitais indicados. Você pode usar o anelar? Pode, não tem problema. Mas não aconselho você usar também o dedo mínimo e jamais o polegar. Jamais. Tá? Perdão. Aqui, já a palpação, veja, ele segurou a mão do paciente. E você pode palpar também naquela mesma posição, gente, o ulnar, com os dois dedos do lado direito do paciente, naquela mesma posição, assim, desta forma. Mas essa aqui seria uma forma adequada porque você fez uma flexão, né, do punho para baixo e você acaba livrando essa musculatura aqui da região ulnar. Então você consegue palpar com mais facilidade essa artéria ulnar. Tá? Aí, outra maneira de se palpar. Geralmente aqui o paciente está usando a mão esquerda para palpar o lado esquerdo, então ele está usando a esquerda, então ele tem que usar sempre a esquerda para palpar todas as artérias. Então, se você for destro, você vai lá do lado esquerdo do paciente, né? Ou fica nessa posição mesmo, não tem problema. Claro, eu tenho a impressão que seria melhor você ir do lado esquerdo do paciente, fazer uma flexão dessa região com o dedo mínimo para baixo, solta essa musculatura e palpa do outro lado a artéria ulnar. Agora já a parte inferior, né, indo para os membros inferiores. Então aqui nós temos o osso ilíaco, a asa superior do osso da crista ilíaca. Aqui nós temos o tendão, né, íngeo-crural, que a gente chama. Tá? Tendão íngeo-crural. Esse tendão, a parte média, divide a artéria ilíaca na artéria femoral. Tá? Então, esse é um ponto ideal. Se você quiser achar esse ponto,
do ponto de vista anatômico perfeitamente, você pega a sua mão espalmada, do lado direito do paciente, por trás dele, do lado direito, você vem com a mão espalmada com a sua mão direita mesmo, né? E você coloca na região inguinal, né? O seu dedo, o terceiro dedo, quando você for na região inguinal do paciente, o terceiro dedo é onde vai dar exatamente a posição da artéria femoral. Então você consegue achar com facilidade ela aqui. Às vezes a pessoa fica procurando, palpando. Vai lá, coloca a sua mão, abre a sua mão e você vai achar no dedo médio exatamente esse ponto, tá? Aqui está palpando dos pés para cima, né? Região inguinocrural, veja que esse dedo médio aqui que está sentindo ela, tá? É o dedo médio que está sentindo a artéria femoral no tendão inguinocrural, tá? Depois da ilíaca. Muito fácil palpar essa artéria, ela é muito calibrosa, é fácil de sentir. Aqui embaixo, mostrando de novo. Então, veja que ela está na região média, um pouquinho mais interna, para dentro, né? Fácil de sentir, tá? Muito bem. Agora, para eu palpar a artéria poplítea, gente, é uma artéria profunda que fica atrás do joelho. O joelho, atrás do joelho, nós temos muita gordura. Ela passa no meio e profundamente a essa região. Então, como palpar essa região? Duas maneiras. Ou você coloca o paciente em região prona, em pronação, faz a flexão aqui, tá? Você pode fazer uma ligeira flexão da perna do paciente e aí você aprofunda os dedos na região média, bem no centro da região posterior do joelho. Então, aí você vai conseguir sentir. A outra maneira é você ficar com o paciente de frente, ele faz a flexão, como se fosse ajoelhar, faz a flexão do joelho, e você vai com as duas mãos e traz com força para a região média, para a região interna e média da região posterior do joelho, tá? E você vai sentir. É muito difícil palpar a poplítea, não é fácil. Tem que ter habilidade, tem que ter tempo de examinar esse paciente. Mais tempo de longevidade em examinar, para você ter sensibilidade. A artéria é calibrosa, mas tem muita gordura aí. Então fica muito difícil você conseguir palpar numa primeira vez. Mas depois você vai adquirindo um pouquinho mais de sensibilidade, experiência e consegue palpar. E por final, nós temos aqui a artéria tibial posterior e dorsal do pé. No caso, a dorsal do pé é tibial anterior, né? Muito fácil localização dessas artérias, gente. O que eu disse para vocês, quais são as artérias que eu primeiro palpo? Eu palpo essa artéria, dorsal do pé ou a tibial anterior. É a primeira que eu palpo. Qual a referência? Ela está na região lateral do tendão do hálux direito. Está aqui o hálux, né? Tem um tendão aqui que faz... É o tendão extensor do hálux, né? Esse tendão passa por aqui, um tendão extensor do hálux, que é por cima aqui do metacarpo, né? Do metatarso, desculpa. E ele está medial. Então, você palpando nessa região aqui, ó, pega essa abertura aqui do hálux com o segundo dedo do pé direito, e você vai achar exatamente a posição dela, tá? Exatamente a posição dela. Aqui, ó, para você achar a tibial posterior, você vai pegar e colocar a mão em cunha, mais sensível, por trás do maléolo medial aqui. Ela está exatamente por trás do maléolo medial. Você consegue achar a pulsação também tranquilamente, fazendo uma pequena flexão interna do pé direito, tá? Também é fácil fazer essa palpação. Aqui mostrando, ó como é que ele fez. É assim que eu faço também, tá? Então, você pegou lá o polegar, colocou do lado do maléolo lateral e seu dedo, aqui indicador, terceiro dedo, exatamente atrás do maléolo medial,
palpando sem dificuldade essa artéria, tá? De novo, ele fez uma variação de palpação. Veja o maléolo medial e aqui passando a artéria tibial posterior, tá? Muito fácil isso aí. Aqui uma outra maneira que já é a tibial anterior, repara, tá aqui o dedo do paciente, né? Nós temos aqui você pode mandar o paciente mexer o dedão, ele mexendo o dedão, você vê o tendão. Você vendo o tendão, você vai do lado, tá? Você vai do lado e você acha a tibial anterior, tá? Não aconselho fazer o que essa senhora está fazendo aqui. Falo senhora ou uma moça porque ela está com unha pintada, que nem é aconselhado também estar com unhas pintadas dentro do consultório, né? Ou dentro de você está lá examinando o seu paciente, tá bom? Melhor você estar com as unhas cortadas e sem pintar, tá bom? Aqui, ó, olha que bem característico, né? Pedioso tibial anterior, tá aqui o extensor, tendão extensor, até, ó, veja que esse doutor, ele pediu para fazer a extensão do dedo, ó, olha lá, tá? Joga o dedo para cima, o dedão, joga o dedão para cima, aí você vê o tendão extensor do hálux e aí você, lateralmente, você consegue palpar aqui. Exatamente isso. Gente, alguma pergunta para fazer? Eu tenho algumas depois para fazer um trabalhinho para vocês entregar para mim. Alguma pergunta, alguma dúvida? 1 hora de aula. Tudo bem aí? Eu não tenho dúvidas, por um milagre divino. Gostaram da aula, pessoal? Sim. Tudo bem? Gostaram? Só para falar que sim, só para agradar? Não vou para agradar, não precisa falar não. Eu gostei, eu gosto de cardio, então eu sou suspeita. Mas isso é importante, maravilhoso, né? É importante para você que gosta de cardio e para as pessoas também que vão ser clínicos, né? Porque vocês vão sair daí todos clínicos e nem todos vão passar por residência no início, né? Vai ser difícil entrar numa residência. Às vezes tem que enfrentar um pronto-socorro e tal. E nada como já começar fazendo a coisa certa, certo? Aprendendo aqui. Claro que vocês vão passar por muito mais coisas do que isso. Experiência de palpar, de ir no 4º, no 5º, no 6º ano, tudo de novo. Então, mas se seguir certinho o que a gente passa para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês passam em qualquer residência. Isso aí não vão passar vergonha em lugar nenhum, tá? Posso fazer umas perguntinhas? Vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês individualmente me respondem, não agora. Eu vou deixar essa aula à disposição, vou mandar o link no grupo, isso eu não vou mandar no Aprender, tá? Porque acho que cada professor vai fazer assim, não fica complicado. Então, eu vou mandar o link dessa aula no grupo, aí vocês assistem novamente, se vocês quiserem, claro. E o que eu quero é que vocês me respondam para eu que atribua um conceito, uma nota para vocês aí no final da teórica, vocês terem uma acréscimo, né? Então, a primeira pergunta, anotem, por favor. Limites anatômicos dos pulsos periféricos. Professor, Então, rapidinho. descrevam para mim os limites anatômicos dos pulsos periféricos que eu falei nesta aula. Tá? Outra coisa que eu acabei não falando, mas eu quero que vocês pesquisem e me respondam. Tá? Características semiológicas do pulso. Vou falar aqui, mas eu quero que vocês estudem. Tensão da parede do pulso, que você tem que avaliar. Uma característica, tensão. Segunda característica, ritmo. Terceira característica, frequência. Quarta característica, amplitude de pulso. Quinta característica, similaridade, ou seja, se o de um lado é igual ao outro. Tá certo? Entenderam o que eu fiz, o que eu falei? Ok, turma? Ok. Só repetindo para a gente revisar.
tensão, ritmo, frequência, amplitude e similaridade do pulso. Perfeito. E são as características semiológicas do pulso. Mandem isso para mim, pesquisem e mandem para mim. Se tiverem mais alguma coisa, mandem para mim. Professor, Sim, por favor. é para mandar como arquivo de Word, pelo WhatsApp, é para mandar por onde isso? Isso, manda para o WhatsApp. Pode mandar. Ah, tá, tá bom. WhatsApp. Pode ser por WhatsApp. Ou se você quiser, eu deixo o meu e-mail, manda pelo e-mail. Tá, Tá? tá bom. Eu deixo o meu e-mail disponível aí para vocês agora no Zap. Manda por e-mail, não há problema nenhum, tá? E pode mandar, tipo, hoje, qualquer horário, né? Hoje, pode ser amanhã, fica tranquila. Ah, tá. Tá? Tá bom. Fica tranquila, você tem que mandar essa semana, só não me manda semana que vem. E outra, uma coisa que eu não expliquei, mas quero que vocês pesquisem. Para que serve e como se realiza o teste de Allen. Allen é A-L-L-E-N. Para que serve e como se realiza o teste de Allen. Tá? Tudo bem, turma? Se todo mundo estiver de acordo, vou estar dando end. Professor, Sim. vamos só retomar de novo. Ok. A primeira questão, limites anatômicos dos pulsos periféricos. É para a gente descrever os limites anatômicos. Desses que eu citei. Isso. Dos citados na aula, tá. A segunda pergunta é as características semiológicas do pulso, que são tensão, ritmo, frequência, amplitude e similaridade. Isso. E a terceira é para que serve e como se realiza o teste de Allen. Perfeito. Para a gente enviar no Word para o e-mail do senhor ainda essa semana. É isso? Exatamente, perfeitamente. Isso mesmo. Professor, outra dúvida. Sim, vamos lá. Okay? O senhor quer a definição da característica tipo, o que é tensão, o que é ritmo, ou é para mim falar isso de cada pulso? Eu quero que você fale de cada pulso para mim. Ah, tá. Eu tenho que citar de cada pulso. Fala de cada pulso. E quando o senhor fala os limites anatômicos dos pulsos periféricos, é tipo, não precisa falar da carótida, né? Tipo, é só dos periféricos mesmo. Tipo, o braquial, radial, femoral, poplite, tibial e pedioso? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Quero que vocês façam isso. Tá? Então, quando vocês forem falar, eu quero que vocês falem das características e, é claro, as características são essas, mas eu quero que vocês pesquisem mais. E vocês até me deem aula, né? Doutor, você esqueceu isso, tem mais alguma coisa, tem forma, tem a amplitude, tem uma forma apiculada, tem uma forma achatada. Não é só as características, não são só essas, tem algo a mais. Eu quero que vocês pesquisem e me mandem, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Obrigada. Eu só quero que alguém de vocês aí fale para mim que eu posso terminar ou não. Posso dar um end aqui. Pode, professor. Por Posso mim, terminar? pode. Pode. Tá, gente? Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus, boa semana. Até quarta-feira na aula de estenose mitral. Eu mando o link antecipado para vocês entrarem, ok? Tá bom, professor. Obrigada. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.